Mais eleições, o Ministério Público Federal Eleitoral manifestou-se pelo PT. Segundo o MP, os documentos juntados aos autos comprovam a permanência superior a 3 meses em São Paulo. Sérgio Moro reafirma que qualquer pessoa. Após o parecer, o caso sobre esse assunto, Cristina Grêmio, era uma decisão esperada. O PT, claro, entrou na justiça para tentar algum tipo. Agora vem essa decisão da justiça. Cris. Eu tenho dito desde que o PT entrou com a terceira, eu não lembro se ele já tinha saído do Podemos para o União Brasil, mas a terceira via já estava dando sinal de muito desgaste, ninguém sabia dessa candidatura de Moro, e a preocupação de Lula sempre foi com Bolsonaro e não com Moro. Mas, claro, para vencer Bolsonaro, ele precisa fingir para os eleitores distraídos que ele foi inocentado, e que ele foi inocentado porque ele foi perseguido por um juiz malvado que inventou provas contra ele, o que é mentira, né? As provas são todas públicas, os processos são públicos, quem se interessou por acompanhar a Lava Jato sabe muito bem os crimes cometidos pelo ex-presidente Lula, crimes tamanhos que as penas estipuladas na primeira instância pelo então juiz Sérgio Moro foram aumentadas. No TRF4, o Lula foi apenas descondenado por manobras do judiciário e o PT dele vai continuar esperneando aí, mas se desgastando cada vez mais. Diogo, então Moro não errou, não fraudou regras com relação ao seu domicílio eleitoral, a esse registro, ele e a mulher também? Será que Moro imaginava que enfrentaria todas as cascas de banana possíveis nesse caminho da política? Eu acredito que sim, viu, Adriana, porque o que a gente tem visto é justamente uma atitude de vingança, principalmente por parte do PT, ou pesquisas para o Senado em São Paulo, né? Entre os candidatos possíveis, Datena está em primeiro lugar e Moro em segundo. Então, obviamente, qualquer possibilidade de tirar Moro de uma disputa eleitoral favoreceria outros candidatos e também os candidatos da esquerda, os candidatos do PT. Lembrando que também há uma ação popular impetrada aí por deputados do PT contra Sérgio Moro, dizendo que Sérgio Moro deve pagar indenização por ter causado prejuízos à Petrobras. Olha só que ironia. E Moro, de fato, se tornou réu, né, nessa ação que foi apresentada à Justiça Federal em Brasília. Então é realmente um absurdo, mas ele, pelo visto, enfrentará aí outras tentativas de judicializar a sua participação na política. O Salles Uchel fala em vingança, é assim que podemos ler esse episódio? Não há dúvida de que o PT quer tirar Moro do cenário eleitoral a qualquer custo e realmente dar uma espécie de vingança a ele pelo fato dele ter condenado o Lula e os petistas lá no processo no Paraná. Efetivamente, Moro já foi punido, mais inclusive pela sua própria inabilidade, né? Quando ele sai do governo da forma que saiu, traindo o presidente Bolsonaro, os ministros, enfim, sai naquela sexta-feira fatídica dizendo que ia fazer grandes denúncias e da denúncia não veio nada, porque não havia nada para ser denunciado. Ele vai trabalhar, vai para até aí normal a carreira dele, e depois volta e se filia ao Podemos. Também no Podemos não encontra o apoio que esperava e acaba saindo repentinamente do Podemos, aliás, de uma forma muito parecida com o que saiu do governo, e foi para o União Brasil. Não para ser candidato a presidente da República, mas para tentar algum outro cargo. Se ele realmente consolidar a sua candidatura ao Senado aqui em São Paulo, ele é um concorrente competitivo, realmente. E tem as credenciais para ser um senador lá em Brasília, que sabe manejar o processo judicial, sabe manejar as regras jurídicas, e isso certamente incomoda o PT, né? Porque o PT tem muito, como a gente diz hoje, tem uma capivara muito extensa de questões ligadas à punibilidade, ao processo penal. Então, efetivamente, o PT tem todos os motivos para não querer que Moro seja candidato e muito menos seja eleito para algum cargo relevante como senador, por exemplo.